A paz de Cristo Jesus, sou a Sentinela Valéria. Vim aqui hoje nessa campanha que estamos, que é Levanta-te Mulher, a vida vencerá, trazer um versículo para nossa meditação. Mas antes de ler esse versículo, quero falar com você. Eu não sei qual é o tempo que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual é o deserto que você está. Mas eu quero te dizer que Deus está te ouvindo. Deus está te vendo. Estamos numa época, num tempo, onde está existindo muita violência doméstica contra mulheres. Isso física, emocionalmente. Muitas mulheres estão sendo abandonadas, forçadas a ser mãe solo, desprezadas. Muitas mulheres que antes receberam promessas, de que iam ser amadas, iam ser cuidadas, que os filhos iam ser bem tratados. Mas depois, passando um tempo, não foi bem assim que aconteceu. Essa mulher hoje é maltratada. Os filhos às vezes vê a sua mãe sendo maltratada, E às vezes essa mulher, por não ter uma condição, não sabe o que fazer, acaba ficando nesse ambiente, sendo oprimida, humilhada. Mas eu quero te dizer uma palavra nesse dia: levanta-te. E quando eu falo levantar, não é levantar de se colocar de pé, mas tomar uma posição. Porque nós não nascemos para ser maltratadas. Nós temos um Deus que nos ama, que nos perdoa e que cuida de nós. Mas devemos tomar uma posição, nos erguer e orar ao Deus, orar a Jesus, o Eterno, que conhece o nosso pensar, conhece o nosso profundo, o nosso oculto e está disposto a nos ajudar, está disposto a nos socorrer. Ele é Pai, e um Pai que nos ama, um Pai que provê. Hoje você pode dizer que não tem nada, mas Deus, Ele provê tudo. Ele tem direção para nossas vidas. Em Isaías 41:10 vai dizer assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra das minhas mãos. Então isso é Deus. É Ele que nos ajuda. Eu quero falar com você sobre uma mulher. O nome dela é Agar. Se encontra em Gênesis. Agar era uma escrava egípcia, serva de Sara. Sara era esposa de Abraão. Como Sara não conseguia ter filhos, ela deu a serva Agar para o seu marido. E assim, Agar engravidou de Abraão. E em decorrer dessa gravidez, Agar passou a desprezar sua senhora, que naquela época existiam os escravos, podemos dizer assim. Tinha as mulheres que serviam as outras. E Agar começou a desprezar a Sara. Mas também ela era muito humilhada. E passou-se de um tempo, quando Agar teve seu filho Ismael, a história vai nos contar, a Bíblia vai nos contar, que Sara pede para Abraão mandar Agar embora com seu filho Ismael. Mas Ismael já era um moço, já era um rapazinho. Naquela época, Deus proveu que Sara tivesse um filho chamado
Isaac, né? Sara já era uma senhora já de idade, mas Deus ele é bom, ele tinha uma promessa na vida de Abraão e cumpriu. Mesmo que o tempo passou, que ele já não acreditava mais assim que ia ter filhos porque ela já era velha, seu esposo também já era um senhor de idade. Nas condições médicas, né, os médicos vão dizer que era improvável eles ter filhos, mas Deus, ele é poderoso, né? E Sara engravidou. Sara teve um filho, passou um tempo, o menininho já estava desmamado, já estava crescidinho. E ela viu que Ismael era podemos dizer assim, Ismael estava ameaçando. Quando falo ameaçar, não era ameaçar de bater, nada disso. Mas como Deus tinha uma promessa na vida de Isaac, ela tinha medo que Ismael ficasse ali por perto e tomasse essa promessa, né? Que herdasse também junto com Isaac, podemos dizer assim. Então Abraão pega Agar e Ismael e manda para o deserto. Deu um pouquinho de água, um pouquinho de comida e mandou embora. Só que chega um tempo que a comida acaba, né? A comida acaba, a água acabou. E agora eu vou entrar na mensagem que eu tenho para nossas vidas, que se encontra em Gênesis 21, capítulo 18. Diz assim: ergue-te, levanta, pega o moço pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu-lhe de beber ao moço, a Ismael, podemos dizer assim. Agar, ela estava no deserto, sentou-se longe do seu filho, assim diz a Bíblia, depois você lê lá em Gênesis 21. Ela viu que a água tinha acabado e ela pensou que seu filho ia morrer. Começou a chorar, começou a clamar, e o moço, o Ismael, também começou a chorar. No capítulo 17 vai falar assim, e ouviu Deus a voz do menino, e brandou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Que coisa linda. Deus ouviu o choro e Deus mandou providência. Isso é o prover de Deus. Agar foi confortada pelo Deus que vê. As circunstâncias adversas não deixou que ela e o menino morressem. Deus ouviu e proveu. Ela teve um encontro com o anjo de Deus. E a misericórdia do Senhor. Ele também ouve as orações dos desesperados. Ele ouve o choro. E isso é para nós no dia de hoje. Deus não mudou. Ele ainda ouve as nossas orações. Ele vê o nosso choro, o nosso desespero. Não importa onde estejamos, Agar estava no deserto e Deus ouviu. Então não importa onde você está, Deus está te ouvindo. Basta nós clamarmos a Deus. O Senhor não abandonou Ismael e sua mãe à deriva no deserto. O Deus soberano é amoroso para com todos os povos. Ele demonstra o seu cuidado e ajuda todos que clamam por ele, independente da sua origem, classe social, passado ou dificuldades. Esse é o nosso Deus. Deus contempla a sua situação e pode suprir toda a sua necessidade, mesmo que você esteja atravessando um deserto de aflição em sua vida. Não importa, como acabei de dizer, aonde você está.
Deus, ele é poderoso e ele contempla toda a sua situação. E ele diz para nós: levanta-te, mulher, levanta-te. Tome uma posição de clamar, de orar a Deus. Não fique nesse sofrimento. Eu sei que vai falar assim, mas é fácil falar, difícil é fazer. Eu sou mãe solo. E eu falo para você, não é fácil criar filho sozinha. Não é fácil. Mas o tempo todo eu vejo Deus na nossa vida. Clamamos a Deus, onde Deus quebranta corações. Porque às vezes a gente tenta falar com fulano, falar com ciclano, e as pessoas não entendem, não ouvem. Mas quando a gente pede para Deus brandar no coração, para que Deus quebrantar os corações dos seres humanos, Deus faz. Deus faz. E Deus, ele vem com providência para nossas vidas, levanta pessoas para nos ajudar. Deus nos dá ânimos, Deus nos fortalece. Assim ele fez com Agar. A água acabou, mas Deus mandou a providência. Deus ouviu o choro de Ismael. O anjo do Senhor chamou Agar do céu. Deus mandou provisão para ela. E o melhor, Deus renovou a promessa que ele tinha na vida de Ismael. Porque da mesma forma que Deus tinha promessa na vida de Isaac, Deus também tinha promessa na vida de Ismael. Deus falou que Ismael seria pai de 12 príncipes e que Deus estaria com ele. E no versículo 20 fala assim, e era Deus com um menino que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um flecheiro. Então era Deus com o menino. Então enquanto eles estiveram ali no deserto, Deus estava com ele, Deus estava cuidando deles. Ismael cresceu, casou, teve 12 filhos. A Bíblia vai contar tudo isso. Então Deus esteve com eles em todos os momentos. E Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para os seus filhos. Deus vai falar para que nossos filhos são heranças do céu. Então Deus tem promessas para nossas vidas. E Ele há de cumprir todas as promessas, porque Deus não falha, o homem falha. Às vezes você recebeu promessas de homens, de pessoas, de seres humanos, que hoje não cumpriu. Abandonou, desprezou, falou que não falou. Esse é o ser humano. Às vezes você ajudou tanto uma pessoa, foi lá, serviu aquela pessoa, ajudou, amou, foi esposa, cuidou da casa, cuidou de tudo, lavou roupa, fez comida, cuidou dos filhos, foi uma esposa tão dedicada e foi traída, e foi abandonada. O marido saiu de casa, foi morar com outra. É triste, mas é o que acontece. Mas nosso Deus não. Nosso Deus não é assim. O nosso Pai não é assim. Ele é um Deus que nos ama. É um Deus que vê nossos esforços. É um Deus que cuida de nós. É um Deus que tem um amor tão grande por nós. E ele não vê classe social. Ele não vê raça. Ele nos olha com olhos de amor, de misericórdia. Então temos o cuidado dele com nossas vidas. Mas ele precisa que nós nos levantamos, que tomamos uma posição. E qual é a posição? De servir a ele, de procurar ele.
de depender dele, somente dele. Porque quando a gente servimos a Deus, dependemos a Deus, Ele provê no deserto, Ele nos ajuda. A palavra diz assim, no mundo tereis tribulação, mas tem bom ânimo. Porque Deus é conosco em todos os momentos. E volto a dizer, Deus, Ele quebranta corações, Ele levanta pessoas para nos ajudar. Deus, Ele tem várias formas de trabalhar em nossas vidas. Então hoje, se você está passando por algum momento, alguma situação difícil, mulher, você está em choro, você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, está sendo abandonada. Deus fala para você, levanta-te. Deus, Ele te vê, mas Ele precisa que você se coloque em posição e busque a Ele, aquele que tem todo o poder. Busque a Deus, busque a Deus. Se você nunca foi a uma igreja, procure uma igreja. Vai orar, pede ajuda. Tem mulheres, tem pastores, tem uma igreja preparada para te receber. Se você já é cristã, erga a tua voz. Você é uma serva de Deus e você conhece a Deus. Erga a tua voz e clame a Ele. Coloque no altar as suas dificuldades. E peça ajuda também. Existem pessoas para que te ajudem em oração, te ajude a enxergar, porque às vezes o desespero nos faz ficar cega espiritualmente, sabe? A gente fica sem rumo. E às vezes a gente fica até surda. Deus está falando, a gente não ouve Deus falar. A verdade é essa, o desespero bate em nossa alma, que a gente não ouve Deus, a gente não vê solução, a gente vê tudo perdido, tudo, a casa desmoronando, a gente fica desesperada, a aflição bate, a angústia. Então nesse momento devemos procurar pessoas para nos ajudar. Mulheres de oração, pessoas que a gente podemos falar, desabafar. E é onde essa pessoa vai te ajudar em oração. Graças a Deus, Deus colocou amigas de oração na minha vida. Temos aí, somos sentinelas na oração. Muitas mulheres intercessoras orando por vidas, por almas. Um grupo, nós somos mais de 50 mulheres, mais de 50 mulheres. Não falamos de placa de igreja, são mulheres de várias placas, não falamos de placas, mas falamos de oração, falamos de Deus, que é por Ele e é para Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. É Ele que nos uniu, é Ele que nos faz orar. Não só por almas, mas orar uma pelas outras. Quando uma está em dificuldade, Deus sempre nos dá direção, a gente pede oração uma pelas outras, a gente entra em clamor, entre oração e Deus ouve. Porque acontece em nossas vidas, né? Precisamos às vezes de mãos para nos ajudar a nos levantar, a orar. Então nesse dia de hoje, Deus está aqui, Deus está nos dando uma direção, Deus está nos dando a convicção que Ele está nos ouvindo. E Deus fala para nós, levanta-te, levanta-te. Porque eu já dei a providência, eu já dei a direção, agora basta você também fazer a sua parte. Nós fazemos a nossa parte. Você não está sozinha, eu não estou sozinha.
esse momento que você está passando, desespero, vai passar em nome de Jesus. Deus, ele é poderoso e Deus vai mandar a providência. Deus vai mudar essa história, vai mudar esse cativeiro, toda essa situação. Porque Ele é Deus que vê, um Pai que nos ama e que nos acolhe em todos os momentos. Vamos orar? Senhor meu Deus, Deus eterno, Deus que vê, Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Entramos na Tua presença, Senhor Jesus, para Te glorificar, Pai, para Te exaltar e para Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, por mais essa palavra. Te agradecer, Senhor Jesus Cristo, pelas orientações que o Senhor nos deu neste dia. Pai, que essa mensagem venha alcançar vidas, venha alcançar almas, Senhor. Que ao ouvir, Senhor Jesus Cristo, essas mensagens, Pai amado, que o Senhor venha abrandar no coração dessa mulher. Senhor, eu não sei o que ela tem passado, eu não sei qual é a luta que ela tem passado, mas eu sei que o Senhor tem visto e ouvido o clamor dessa mulher. E eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor há de mudar essa história, Pai. Como o Senhor foi com Agar e com Ismael, o Senhor também há de socorrer essa mulher, Senhor. Oh, meu Pai, tira ela desse cativeiro, cura ela, Senhor Jesus Cristo, das feridas. Talvez, Senhor Jesus Cristo, ela ouviu, Senhor Jesus Cristo, tantas promessas, mas foi abandonada, Senhor. Talvez essa mulher tenha se dedicado tanto a essa casa, mas também foi abandonada, traída. Mas o Senhor é aquele que vê, que ama, que cuida e que é fiel. E as tuas promessas não falham, Jesus, suas promessas não falham. Pai, envia providência, Senhor Jesus Cristo, para este lar, para essa mulher. E levanta ela nesse dia, Senhor, com brando de vitória, enxuga as lágrimas, tira a canseira, tira o fardo, meu Pai. Tira a tristeza, Senhor, e alegra a alma dela, papai. Alegra ela nesse dia. Que ela venha, Senhor amado, reconhecer que o Senhor é o Deus de providência, o Deus de amor, o Deus que cuida. E que ela venha ouvir a tua voz. Pai amado, tira os tampões dos olhos para que ela possa enxergar o caminho aonde ela deve percorrer. Oh, Jesus, mostra para ela o caminho, Pai, dê a direção para ela e esteja com ela o tempo todo, Senhor. Mostra para ela qual é a decisão que ela tem que tomar, o que ela tem que fazer. E mostra que o Senhor estará com ela em todos os momentos. Por isso ela não tem que ter medo, mas tem que ter ousadia. Tem que fazer com ousadia, com coragem, porque o Senhor é conosco. Que quando o Senhor nos dá uma direção, o Senhor nos dá garantia que o Senhor vai estar conosco em todos os momentos. Esteja com ela, Pai, e ajude-a. Ajude-a a passar por esse deserto, Senhor, e coloque ela num lugar de honra. Pai, se for tua vontade, restaura esse casamento, restaura essa família, traga alegria para dentro deste lar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, restaura, Senhor. Tira tudo aquilo que não provém do Senhor, tira todas as brigas, tira todas as discórdias. Oh, Senhor Jesus Cristo, tira todo o vício, em nome de Jesus. Ouve as orações da tua filha que clama por este marido, por esse filho, por este lar, e que crê que o Senhor há de resolver, há de solucionar, há de salvar essa família, em nome de Jesus. Traga o novo, Pai, para essa mulher, uma nova história, uma alegria. Traga o novo, Pai querido,
em nome de Jesus. E eu declaro sobre essa família, sobre essa mulher, a vida. A vida vencerá. Jesus é o dono da vida. E Ele nesse dia trouxe vida para este lar. Trouxe uma nova história para você, mulher. Receba em nome de Cristo Jesus a nova história de Deus. Um novo dia. A direção do Pai. Levanta-te. Erga-te. E glorifica a Jesus, que nesse dia de hoje trouxe para a sua vida uma nova história, um novo recomeço. Receba em nome de Cristo Jesus. Amém.